Oi pessoal, tudo bom? Vim falar hoje de um livro que eu comentei com vocês que eu estava lendo, que é Heróis e Vilões, de Franklin McLean. Eu comprei esse livro aqui super baratinho, numa promoção do submarino.com.br, e eu paguei acho que entre 15 e 19 reais, não tenho certeza, mas foi muito barato, comprei. É um assunto que me interessa, gosto muito de história, história da humanidade, personalidades históricas, gosto de verdade. Então comprei esse livro e eu adorei, gostei muito mesmo. E o que foi mais legal é que quando eu comprei eu não sabia ao certo quais eram os personagens do livro, e eu tive grandes surpresas ao descobrir os personagens que esse livro fala aqui, quem eram os heróis e quem eram os vilões. Bom, rapidinho sobre o autor, o Frank McLean, ele é um historiador muito conceituado, já escreveu biografias super respeitadas de Ricardo Coração de Leão, de Napoleão. Ele é especialista em biografia e história militar e tem doutorado, pós-graduação, graduado PhD, não sei o que, na Universidade de Oxford, em Londres. Então é bem bacana, né? Você lê uma coisa de uma pessoa que tem conhecimento. Bom, iniciando, peguei o livro para ler, abri e, para minha surpresa, o primeiro capítulo falava de nada mais nada menos do que Espartaco, que é um dos meus personagens preferidos da história, sempre foi. E sem contar que eu acompanho uma série que passa na TV a cabo, Spartacus, eu acho que é pelo canal Stars. Eu não tenho TV a cabo, tá, gente? Eu baixo tudo. Aqui em casa só pega 4 canais. É assim, às vezes é desesperador, mas... Ah, sei lá, eu prefiro não investir tanto em televisão porque eu nem assisto tanto assim. Eu só fico com raiva quando eu quero ver algum jogo e não passa e... Mas tá, então eu baixo a série, acompanho e é excelente. Então a leitura só me fez gostar ainda mais da série e a série me fez ilustrar muito a leitura. Então eu gostei muito. Espartacus é considerado o maior guerreiro, estrategista que deu início às guerras de guerrilha, né, ficando mocado assim, esperando para atacar, aquelas coisas, numa época onde não tinha recurso nenhum. Espartacus, a história de Espartacus se passa mais ou menos em 73 a.C. e Espartacus definitivamente colocou Roma de joelhos sob ele. Bom, Espartaco era um gladiador. Gladiador era considerado a classe mais baixa, assim, a ralé mesmo da sociedade. Ele ficava lá junto com as prostitutas. Você imagina, a mulher já era um ser desprezível. Então imagina uma mulher prostituta que era usada e... Então os gladiadores ficavam nessa mesma categoria, lá embaixo. Primeiro porque eles eram escravos e prisioneiros de batalhas, né? Então eles eram escravos e os escravos que eram colocados para guerrear, para poder dar prazer à sociedade, aos imperadores, aquelas coisas todas, né? Isso que torna a Guerra de Espartacus o ideal de Espartaco mais interessante, porque ele não obrigava ninguém a acompanhá-lo, ele não obrigava ninguém, ele não tinha um exército formado, as pessoas o acompanhavam por causa do seu carisma, por causa do seu ideal mesmo e de querer atingir aquilo que ele queria, que era uma liberdade, que eles eram também seres livres, que eles não tinham que obedecer a ninguém. Então, Espartaco é o meu personagem preferido da história e desse livro aqui também. Com certeza é um capítulo que eu gostei muito de ler, adorei, adorei, adorei. Bom, o segundo capítulo, cada capítulo é um personagem. O segundo capítulo fala de Átila o Huno, que foi um bárbaro temido, temidíssimo, que também devastou a Europa e contribuiu muito para o declínio do Império Romano. Átila viveu mais ou menos no ano 433 depois de Cristo, e Átila foi considerado, eu achei muito interessante, ele foi considerado o primeiro mafioso da história. Ele vendia favores e proteção. Então por isso que ele foi considerado o primeiro mafioso de que se tem conhecimento na história da humanidade. Então Átila, assim como Espartaco, também não tinha aquele exército formado, ele angariava ali os seus escravos, bandidos, as pessoas que estavam
excluídas da sociedade, formavam um exército e iam conquistando todo mundo. Os hunos, eles eram exímios cavaleiros, exímios arqueiros, então eles se deslocavam com muita rapidez pela geografia daquela região da Europa. Então, e eles eram muito bárbaros, muito violentos. Eles já, diferentemente de Espartaco, que tinha o ideal somente contra Roma mesmo, contra o poder, os hunos, eles já tinham assim um ideal de devastação, de destruição. Então eles passavam nas vilas, eles matavam, eles estupravam as mulheres, matavam crianças e não queria nem saber. E uma coisa bem interessante também é que muitas lendas surgiram ao redor de Átila e ao redor dos hunos. As pessoas falavam, e eram eles mesmos que divulgavam essas próprias lendas justamente para ter essa coisa de terror, de as pessoas temerem o exército de Átila, o exército dos hunos. E eles tinham uma imagem assim assustadora, aterrorizante, eles usavam peles de animais, chifres, então isso aterrorizava muito os povos. E quando eles sabiam que o Átila já estava chegando, as aldeias, as vilas ficavam desertas, eles fugiam mesmo. Então também é um personagem bem interessante, bem peculiar, que eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais. O terceiro personagem do livro foi japonês, era Tokugawa Ieyasu, que foi um guerreiro bem estrategista. Ele era bem igual mineirinho, que o pessoal fala que mineirinho que come quieto, então, Ieyasu era assim também, ele ia comendo pelas beiradas, ele ia fazendo suas associações estratégicas, como se fosse um tabuleiro de xadrez, e quando tinha oportunidade ele ia lá e atacava. Não se envolvia assim, não fazia muitas alianças, não se envolvia com outros ideais, então só se ele visse que ia ser muito bom para ele, senão ele ficava de fora. Então foi bem interessante eu ler um pouco sobre essa personalidade, Tokugawa Ieyasu, porque eu absolutamente não conhecia nada, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia nada a respeito, então me levou a pesquisar bastante sobre ele. Então eu fiquei inteirada bastante dos feudos, os samurais, os shoguns, inclusive Ieyasu fundou o primeiro shogunato do Japão, o primeiro império shogun do Japão. E é muito interessante, gente, a cultura japonesa nessa época aqui era bem interessante e eu aprendi bastante e eu gosto muito quando o livro me leva a pesquisar mais um pouquinho sobre ele. E uma coisa bem interessante que eu achei aqui é que o exército japonês, o exército de Ieyasu, ele era totalmente diferente do exército europeu. O uniforme deles era totalmente lindo, colorido, bem espalhafatoso, então eles eram em tons de vermelho, com muitas coisas penduradas, usavam escudos ornamentados, usavam capacetes enormes com chifres. Então acho que isso é muito bacana, eu achei bem interessante, procurei um monte de foto para conhecer, muito legal mesmo, gostei muito desse capítulo sobre o Tokugawa Ieyasu. A quarta personalidade desse livro, o quarto guerreiro, foi Ricardo Coração de Leão, que já estava aí no ano mais ou menos de 1100 depois de Cristo, que foi um grande personagem das cruzadas, principalmente da Terceira Cruzada. E o que foi interessante, né, na história de Ricardo Coração de Leão é que ele tinha todos os atributos de um brilhante estrategista militar. Então ele tinha conhecimento de administração, ele tinha conhecimento de movimentação tática, estratégias militares avançadíssimas, logística. Então ele comandava exércitos por terra, por mar, ele fazia não só ataques terrestres como ataques anfíbios. Então assim, foi muito interessante. Ele tinha estratégia de se comunicar com outros batalhões assim que estavam a quilômetros de distância. E o livro até aqui falou de uma coisa que eu achei interessante, né? Numa época onde não havia nem sinal de celular, de e-mail, de computador, ele já tinha essa comunicação eficaz, então também era muito temido. Mas Ricardo era muito bobo, muito burro, ele era muito autoconfiante.
E ele morreu justamente por essa autoconfiança, por achar que nada o atingiria. Então eu gostei muito também de conhecer Ricardo, um pouco mais de Ricardo, Coração de Leão. E tem muitos filmes, né, sobre Ricardo, inclusive um filme onde Ricardo não é assim o personagem principal, mas ele aparece. É um filme, a última versão de Robin Hood com aquele Russell Crowe. Eu gostei bastante. Então esse filme ele mostra o período de... Ele mostra quando o Ricardo Coração de Leão morreu e ele foi pego prisioneiro. Muito bacana o filme. E também esse capítulo aqui da história, Ricardo Coração de Leão. Gostei demais. Bom, o quinto personagem desse livro foi um personagem que eu fiquei com muita raiva dele, que eu estou me referindo a Hernán Cortés, o grande conquistador do México. O livro definiu como um jogador, um saqueador. Bom, Cortés, gente, eu fiquei com tanto ódio dele, mas ele era muito, muito, muito aproveitador. Ele era pilantra, safado, mentiroso, passava lábio em todo mundo, se aproveitava das pessoas. Então tudo de ruim, assim, cafajeste, tudo de ruim que uma pessoa tem, ele tinha. Eu achei ele... Nossa, fiquei com tanta raiva dele, mas tanta raiva, que eu li assim, nossa, eu não acredito que ele era tudo isso numa só pessoa. Tá, tudo, dissimulado, manipulador, golpista, passava a perna em todo mundo, só pra se dar bem. E ele se aproveitava muito da inocência dos mexicas. Por exemplo, ele já chegou, quando ele desembarcou na região do México, ele já saiu matando todo mundo, né? Porque os conquistadores tinham essa visão, matar para conquistar. E os mexicas, eles não tinham essa cultura de matar. Eles tinham cultura de capturar para sacrificar, certo? Então várias vezes Hernán Cortés ele foi capturado, mas ele passava lá em todo mundo e conseguia fugir, conseguia ser solto. Eles soltavam, depois ele prendia de novo. Aí ele fazia aliança com os povos mexicanos, com os mexicas, e não cumpria nada. Caramba, eu ficava com muita raiva dele. Honra era uma virtude que ele não tinha, e ele fazia questão de não ter. Então foi bem interessante ler esse capítulo, tá? E ele fala umas coisas muito pessoais também de Cortés, dizendo que ele não conseguia conter seus impulsos sexuais, então ele se casava, mas ele não conseguia ficar casado, logo ele pulava cerca. E eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais de Cortés, gostei bastante, também me levou a pesquisar, adorei esse capítulo, adorei ler, conhecer, mas odiei ele, gente, que cara sacana, muito mesmo. Bom, e por fim, o sexto personagem do livro é Napoleão, que foi com certeza o maior estrategista de todos. Até hoje teses, tem matérias específicas assim sobre as estratégias de guerra de Napoleão. E foi um também que começou sua carreira assim por sorte, mas por causa de seus talentos como panfleteiro, como exímio orador, ele conquistou confiança de pessoas muito influentes, dentre ele Robespierre. E Napoleão era muito soberbo, ele era muito blasé, vamos dizer assim. As pessoas ou amavam Napoleão ou odiavam, detestavam Napoleão. Mas quem amava tinha verdadeira idolatria por ele, defendia suas ideias com unhas e dentes e morria mesmo por elas. Bom, e uma coisa que eu achei interessante também na parte de Napoleão é que ele investia muito em tecnologia de armas. Então ele contratava assim, os cientistas mais famosos da época, mais conhecidos, para poder desenvolver armas diferentes e conseguir assim uma grande vantagem sobre seus oponentes. Bom, então esses são os 6 personagens da história desse livro. Só que esse livro ele não fica somente nisso, ele não só descreve os personagens. O que é legal desse livro é que em cada capítulo ele faz um apanhado da sociedade na época, ele faz também uma análise das estratégias utilizadas por cada um, o que poderia dar certo, por que deu certo, o que poderia dar errado. Isso é muito legal.
ele também faz uma análise psicológica de cada personagem. E por fim, no capítulo final, falando da mente do guerreiro, fazendo essa análise psicológica das personalidades daqui do livro. Então, por exemplo, eles têm várias hipóteses. Eles falam que, por exemplo, todos os heróis, os guerreiros, têm personalidade de psicopatas. Aí eles vão analisando que não, eles têm sim os traços, mas um psicopata não aguentaria uma pressão forte de liderar um exército de, sei lá, 50 mil pessoas. Então, assim, eles vão descartando as hipóteses e chegam numa conclusão final. Muito legal. Recomendo muito esse livro como forma de conhecimento mesmo, de pesquisa. No meio dele tem algumas figuras, tá? Eu gostei dessas figuras, só que eu achei que ficaram muito jogadas assim no livro. Eles pegam assim 2 bolinhos e põem um monte de figura. Não, eu acho que seria mais legal se cada figura ficasse no seu capítulo, né? Mas não foi assim que aconteceu. Então foi um livro que eu gostei muito de ler, principalmente pelo conhecimento de um pouquinho mais de cada personagem, de cada personalidade histórica, e também por conhecer um pouquinho de estratégia de guerra, de guerrilha. E eu indico, tá? Eu indico esse livro. Ele pode ser um pouquinho enjoado em alguns momentos, principalmente na parte do Ieyasu e do Napoleão. Gente, mas eles escreveram muito a geografia do lugar. Tudo bem, complementa, faz uma complementação para você entender a estratégia. Perdeu um pouco o dinamismo da história com excesso de detalhes, tá? Então, mas assim, tudo isso é compensado pela história do personagem, pela história, pelas descrições de detalhes de personalidade mesmo, pelas estratégias. Então, essa chaturinha assim é compensada assim no livro. Gostei muito do livro, recomendo. Eu demorei um pouquinho para ler por falta de tempo, mas valeu a pena. Então é isso, gente. Essa foi minha resenha de Heróis e Vilãs de Franklin McLean. Isso, Franklin McLean. Recomendo muito, muito, muito. Obrigada por assistir, galera. Um beijão para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.